nós já falamos sobre velocidade média, nós já falamos sobre equação horária da posição, onde o movimento ele tem uma velocidade constante. E agora a gente vai dar mais um passo, ver mais um capítulo da cinemática, que é os movimentos onde a velocidade ela não é constante, onde ela varia e por que ela varia. Seja bem-vindo ao canal Chá da Física, não esquece sua caneca e vamos para mais uma aula zero. Hoje a gente vai falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variável, também conhecido como MRUV. Particularmente é um dos meus assuntos preferidos da física. Ele tem exercícios muito bons, a gente vai resolver alguns aqui. E qual que é a diferença dele para o MRU, o movimento retilíneo uniforme? Aqui justamente ele é variável. O que varia? A velocidade varia. Se a velocidade varia, a gente tem um conceito novo aqui, que é o quê? O conceito da aceleração. O que é aceleração? A gente apresenta pela letra A minúscula, é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. O delta a gente já viu que na física significa variação, que é o final menos o inicial. Então, a velocidade que ele tinha no final da trajetória, menos a velocidade que ele tinha no começo da trajetória. Isso é a aceleração. E a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Tá? Um conceito novo aqui pra gente. E como no movimento retilíneo uniforme a gente tinha a equação horária, que descrevia a posição, que a gente também tem a equação horária. Só que aqui nós temos dois tipos de equação horária. A equação horária da velocidade e a equação horária da posição. A equação horária da velocidade é velocidade final, V igual V0 mais AT. Velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A equação horária da posição é posição, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Aqui a gente tem todas as constantes, todas as grandezas que aparecem aqui. S0, posição inicial, S, posição final, V0, velocidade inicial, V, velocidade final, A, aceleração e T, o tempo. Quando eu fiz o vídeo do MRU, eu mostrei quando a velocidade era positiva ou negativa, qual era o gráfico. Aqui, como a gente tem duas equações horárias, nós temos dois gráficos descritos aqui. O primeiro é da velocidade em função do tempo. A velocidade em função do tempo, ela é lembra que eu falei lá no outro vídeo, que isso aqui é uma equação do primeiro grau, onde o V0 é uma constante, o A é uma constante, a aceleração vai ser um valor constante, e o que vai variar é o T. O T lá, na matemática, seria o nosso X, que é a nossa variável aqui. Então, o T ele fica aqui no eixo X, então o V varia de acordo com o T. O V0 é o nosso termo independente, e se a aceleração é positiva, a função é crescente. Se a aceleração fosse negativa, a função seria decrescente, ok? E o S, em função de T, a posição dele em função de T, o que vai acontecer? Como a aceleração é constante, se a aceleração é constante, a velocidade está sempre aumentando. Está sempre aumentando. Então, o que a gente vai ter? A equação horária da posição ela é uma equação característica do segundo grau. Porque a gente tem o t ao quadrado. O t ele é a nossa variável ainda aqui também. E ele está elevado ao quadrado. Então, vamos lá. O S0 é constante. O V0 é constante. O A é constante, o 2 é constante. Então, o que vai variar é o t e o t quadrado. Só recapitulando, a equação característica do primeiro grau seria o quê? Y igual a vezes x mais b, tá? Onde o b seria o V0 e o a seria o próprio a aqui, que é a aceleração, mas aqui o a significa coeficiente angular. A equação característica do segundo grau, como que ela fica?
A vezes x quadrado mais b vezes x mais c, onde A, B e C são constantes, são os nossos coeficientes, e o C ele representa o S0, que é a posição inicial, o B representa o V0, que é a velocidade inicial, e o A representa o A sobre 2, né? A sobre 2, não só o A, que é a aceleração dividido por 2. E aí o que acontece? Se eu tenho uma equação de segundo grau, ela vai dar uma parábola, tá? E aí, se o A for positivo, essa parábola, se ele está acelerando, a parábola ela tem concavidade para cima, boca para cima, né? Se o A fosse negativo, a parábola teria concavidade para baixo. E ainda aqui, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem um bônus, vamos dizer assim, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli a gente vai usar sempre quando não tiver o tempo. Quando você tem algum problema que não tem o tempo, você consegue resolver pela equação de Torricelli. O que acontece? Ele tem o V, ele tem o V0, ele tem a aceleração e ele tem o ΔS, é o deslocamento, né? Então você percebe que ele tem todos esses coeficientes, ele só não tem o tempo de fato, né? Então a gente consegue usar ela em problemas onde o tempo não está especificado. Aqui um exemplo, tá? O de conceito é esse, o básico, né? A ideia do quadro é essa, é o básico sobre o assunto. E aí um exemplo aqui para mostrar como que a gente resolveria. Ó, um corpo parte do repouso e após 12 metros está com velocidade de 6 metros por segundo. Eu quero saber qual é a aceleração. Aqui eu vou resolver de dois jeitos. O primeiro é através das equações horárias, tá? E o segundo jeito por Torricelli. Por quê? Porque aqui ele não falou nada de tempo, ele falou de posição, ele falou de velocidade, ele não falou do tempo. Então esse problema é um problema que a gente consegue usar o Torricelli. Mas a gente também consegue usar as equações horárias. O que acontece? A primeira coisa que você vai fazer quando você tem um exercício de física é fazer o quê? É identificar os valores que você tem no enunciado e quais são o que são eles, quais são as grandezas. Então, ele parte do repouso e após 12 metros está com velocidade de 6 metros por segundo. Então, após 12 metros, então 12 metros é a nossa posição final. Ele quer saber a aceleração até os 12 metros. Então, S 12 metros é a nossa posição final. No final, ele está com velocidade de 6 metros por segundo. Então, velocidade final, 6 metros por segundo. Ele quer saber qual é a aceleração. A aceleração a gente não sabe. Tá faltando outras coisas, né? O tempo a gente não tem também, né? O tempo a gente não tem. E está faltando S0 e V0. Né? Então, o que ele fala? Se ele partir do repouso, significa que ele está parado. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar ler o enunciado, interpretar, né? Porque eu falo que tem alguns valores que eles estão escondidos nas palavras. Então, ó, se ele partiu do repouso, significa que ele estava parado. Então, V0, 0 metros por segundo. E se ele partiu desse lugar aqui e ele estava 12 metros para frente, a gente pode considerar o S0, a posição inicial, como sendo zero também, né? Porque ele estava a 12 metros de distância de um ponto zero. Então, esse ponto aqui é 0 metros. Pronto, a gente tem todos os nossos valores. A gente não tem um T. Como que a gente resolveria isso? Pelas equações horárias. Muito bem. Primeira coisa, vamos substituir os valores, tá? O valor, eu vou pegar a equação horária da velocidade. Então, vamos lá. Velocidade final, 6. Velocidade inicial, 0. Mais a aceleração, vezes o tempo. Agora a equação horária da posição. Posição final, 12.
Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Tempo, eu não sei. Tempo ao quadrado vezes a aceleração sobre 2. Então, vamos lá. 0 some, 0 some, 0 t some. O que acontece? Aqui a gente tem duas incógnitas. Eu tenho A e eu tenho T, nas duas contas. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho duas incógnitas. Se eu tivesse uma equação só, eu não conseguiria resolver. Mas como eu tenho duas equações que têm essas mesmas incógnitas, o que a gente pode fazer? A gente isola uma variável em uma delas e substitui na outra. E a gente vai conseguir encontrar o valor que a gente quer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação e eu vou isolar o A. Por quê? Como que vai ficar? Ó? A primeira equação ali, ó. 6 igual a vezes t. Para eu isolar o A, o t está multiplicando, passa dividindo. Então, A é igual a 6 sobre t. Eu não sei quanto vale o t, mas o que eu faço? Agora eu pego esse A e eu substituo nessa primeira equação, na segunda equação, perdão. Então, como que vai ficar? O que a gente tem? Aqui eu tenho 12. Esse 0 não precisa pôr. 0 vezes t, esse t some, porque está multiplicando 0. Aqui eu vou ter A, que vale 6 sobre t, multiplica t quadrado, dividido por 2. Esse 2 eu passo para lá multiplicando, né? 2, opa, perdão, aqui não é mais, é igual. Esse 2 passa para lá multiplicando, esse t de baixo aqui eu posso cortar com um t quadrado aqui. Quem que vai sobrar? T vezes 6 igual a 24. Agora, o 6 está multiplicando, a gente passa dividindo. 24 sobre 6. Logo, o t vai ser 24 sobre 6, 4. Essa não é a resposta, esse é o valor do tempo. A gente sabe que é, então, 4 segundos. Agora, para achar a aceleração é 6 dividido pelo tempo. 6 dividido pelo tempo, que é 4, vai ser, simplificando por 2, a gente tem 3 sobre 2. A aceleração, então, é 1,5 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, a gente descobriu a aceleração aqui pelas equações horárias da posição e da velocidade. Você percebe? Isso que os valores, a gente tinha dois valores que era 0, então isso acaba simplificando. Mas se eles tiverem valores mesmo, às vezes você precisa fazer o Bhaskara, então você tem, isso acaba complicando mais, elevando o grau de dificuldade do problema. E aí, se você for resolver por Torricelli, fica bem mais simples. Tá? Vamos pegar então agora o Torricelli. Por Torricelli. A gente tem v quadrado, que é o 6 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado é 0, mais 2 vezes a, que eu não sei, vezes o deslocamento, que é 12. O que eu faço? 36 ao quadrado, quer dizer, 6 ao quadrado, 36, 2 vezes 12, 24. 36 igual a aceleração, vezes 24. 24 passa dividindo. A aceleração é 36 dividido por 24. Simplificando isso daqui, vai dar exatamente 3 sobre 2, que é o mesmo 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? A gente simplifica aqui, ó. Simplifica por 12, em cima e embaixo. E aí, 1,5 metros por segundo ao quadrado.
Então esse é o conceito básico sobre movimento retilíneo uniformemente variado, onde existe aceleração no corpo. Espero que tenha ficado claro. Tchau, obrigado.